Vamos iniciar a série Evolução do Pensamento Administrativo. As práticas, as teorias, as aplicações, os conhecimentos, ideias e inovações que a sociedade garantiu e desenvolveu ao longo desses últimos 100 anos e que impactaram no nosso modo de viver. E especialmente impactaram o modo como as empresas são geridas, são gerenciadas, são direcionadas. Seus modelos de gestão, seus modelos de recursos humanos, de busca por recursos materiais, de conceitos estratégicos sobre a sustentabilidade, sobre as operações, sobre a produção, invariavelmente encontra diversas correntes, diversas práticas, e o mundo vem apresentando mudanças gradativas, paulatinas algumas vezes e rápidas em outras, mostrando um novo caminho, mostrando um novo tipo de sociedade pela qual já se mostram assentadas alguns pilares em especial, já são claramente vivenciados por toda a sociedade. Há uma crença quase que geral de que muitas coisas precisam ser melhoradas nesse nosso sistema de vida. E isso impacta sobremaneira o modo como as empresas são gerenciadas. Vamos ver, fazendo um retrospecto, as principais teorias, as principais práticas que, se nós compreendemos esses pilares teóricos, esses embasamentos teóricos que culminaram em práticas bastante conhecidas, nós vamos entender boa parte da explicação de como funciona esse modelo, essa relação capital-trabalho, essa relação empresa-trabalhador, o empresário com seus funcionários, com seus colaboradores. Muito bem? Vamos começar por onde as coisas de fato começaram. Você já deve ter visto, aqui pelo SEI, em outros cursos, toda uma história sobre a Revolução Industrial. Muito bem? Foi um marco fundamental na sociedade. A mudança do modelo agrícola para o modelo industrial fez com que, na prática, por exemplo, a pessoa que tinha como ofício algo que aprendera com seu pai, que por sua vez aprendera com seu pai, portanto o avô do primeiro e assim por diante, os ofícios eram muitas vezes passados de gerações a gerações através das famílias. Veja, por exemplo, os sobrenomes do povo saxão, especialmente dos ingleses, você pode ver isso. Adam Smith, o pai da economia, que tem cursos aqui pelo SEI falando dele. Smith é ferreiro, né? O sobrenome vem da família de ferreiros. Você tem o Taylor, que é o primeiro teórico da administração, nós vamos falar sobre ele hoje, um engenheiro americano. Taylor é alfaiate, como tradução. Então, os ofícios eram aprendidos, né? E aquilo envolvia um sem número de conhecimentos para, por exemplo, um marceneiro produzir ali um móvel, uma cadeira. Tinha que entender da madeira, da sua estrutura, se havia uma estrutura de metal, se havia um acabamento, um estofado, a costura. Esse sem número de aprendizados e conhecimentos foram substituídos por ruptura na Revolução Industrial. Quando este artesão foi transformado em operário das grandes indústrias, ele passou a fazer uma parte pequena das centenas e às vezes milhares de tarefas pela qual são compostas as operações de uma empresa. Assim, o número de conhecimentos, a abrangência de conhecimentos que ele devia possuir para executar o seu trabalho era cada vez menor. Desse ponto de vista, todos os teóricos que hoje são classificados como de esquerda, a partir das obras de Marx, os teóricos marxistas, têm um pensamento, uma visão bastante crítica deste modelo social. A alienação ao trabalho, a pessoa não se vê respeitada na sua dignidade mais básica, trabalha basicamente para conseguir uma sobrevivência, uma subsistência para si e para os seus. E, em geral, e pela média, olhando estatisticamente a humanidade, você vê que nós estamos muito aquém de alcançar um certo nível de equilíbrio, de um padrão de vida razoavelmente digno. Portanto, nós vamos perceber que da Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, na Inglaterra, avançando por demais revoluções sociais na Europa, a francesa, mudando um pouco o sistema de vida, e 100 anos depois nós vamos encontrar nos americanos a aplicação da ciência, essa nova ciência que havia nascido no século das luzes, cujos princípios e sementes são mais de trás, lá do renascentismo, e na Idade Média apresentou-se de quando em quando essas sementes brotando aqui e acolá, encontra já no século XX
o seu esplendor. Assim, o ponto de vista científico acerca da sociedade e do funcionamento das empresas passou a exercer papel fundamental. Vamos ver nessa série daqui em diante exatamente a sequência quase que cronológica das principais ideias e principais teorias que acabaram compondo um modelo de sociedade e que resultaram na sociedade que nós temos hoje em dia.